Quando o Ahura Mazda chama, que ele é levado a Ahura Mazda pela boa mente, ele retruca para Ahura Mazda, quando a Ahura Mazda diz, você agora vai ter que levar essa minha mensagem, e ele retruca dizendo assim, por que eu? Eu não sou poderoso e eu não tenho recursos. Por que eu fui escolhido, né? Por que eu fui escolhido, né? É engraçado que a gente tem a mesma história com Moisés, né? Não, eu sou um homem. Minha família, ninguém nem. Não, não dá certo não comigo, não. Manda outro, né? Manda outro. É muito semelhante a história. É, a principal mensagem do zoroastrismo ou do mazdeísmo é a seguinte: age como gostarias que agissem contigo. Você já viu algo semelhante na Bíblia? Já leu alguma coisa parecida com isso na Bíblia? Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Mateus 7. Você nota como é semelhante isso, as coisas? A ideia de Zoroastro, do mazdeísmo, é ages como gostarias que agissem contigo. Já o cristianismo vai pegar isso, né? No judaísmo, nos dias de Jesus, tudo o que quereis que os homens vos façam, isso é atribuído a Jesus, que disse que Jesus disse, fazei-o vós também, né? O principal livro do zoroastrismo é o Azenda Avesta. A maioria dos pesquisadores atribuem a escrita desse livro ao próprio Zoroastro, que foi ele que escreveu. É uma bíblia do zoroastrismo, o Azenda Avesta. Até hoje eu não sei, nas épocas que eu pesquisei, não tinha nada em português. Eu não sei se agora tem, então eu corrijo se eu disser que não tem e ter, passar por mentiroso. Mas algum tempo atrás não tinha. Mas é material que você vai encontrar só tá na língua inglesa que vai ter. O Azenda Avesta é o livro, é como se fosse a Bíblia dos zoroastristas. Ali eles encontram os ensinamentos que tem, né? Tem os cânticos, tem os gathas, né? É, o próprio nascimento, que conta que o próprio nascimento de Zoroastro, ele nasceu na beira de um lago, né? E ele é filho de uma planta com um anjo, né? É sempre assim um ser bem, tem que ter alguma coisa, porque senão ninguém dá crédito, né? Nasceu como? Não, nasceu ali. É tipo o que se dizem de Jesus, ué, mas tu não é esse aí o carpinteiro, o filho de Maria e tal. Então tem que ter alguma coisa bem sobrenatural, espantosa, né? Para vingar a mitologia, tem que ter algo substancial. Então fala que ele nasceu na beira de um lago, de uma planta com um anjo. A gente vai ficar dizendo, mas isso é muita bobagem, ninguém vai nascer de planta com anjo. Mas os cristãos acreditam que Maria nasceu do Espírito Santo. Outro dia, eu vi um pastor falando e eu entendi o que ele quis falar. Porque quando você vai ler no Novo Testamento, a palavra semente, que diz que Jesus era da semente divina, a palavra semente tem origem de sêmen, sim. Mas crente tem um problema sério com assuntos sexuais. O que envolve sexualidade com os cristãos é um tabu daqueles assustador, né? Parece que é assunto proibido, não se fala. Eu não sei como é que Cantares está lá, porque eu acho que se dependesse de muitos pastores, tirariam o Cantares de lá, porque é sexo explícito ali. Só que ninguém lê, né? De uma linguagem simbólica figurada, mas é sexo explícito. Mas diz que o Espírito Santo jogou a semente em Maria, sêmen em Maria. É um negócio assim que você fica. Você está falando uma blasfêmia. Vocês lembram lá do profeta, quando a criança morreu? Ele disse que ele deitou sobre a criança, boca com boca, braço com braço, deitou.
e orou sobre aquela criança. Se você vai ler o texto do nascimento que é relatado de Jesus, é que a sombra cobriria Maria. Quer dizer, ela seria inseminada pelo Espírito Santo. Sim, inseminada pelo Espírito Santo. Por quê? O que ia nascer teria que ter origem divina. A gente chuta o pau da barraca quando diz que o Zoroastro nasceu de uma planta com um anjo. Ah, que coisa mais louca, tá vendo que isso não existe? Mas é proibido questionar que Maria ficou grávida do Espírito Santo, que o que estava nela era a semente do Espírito Santo. O texto está dizendo isso. A semente do Altíssimo estará sobre ti. Tanto é que houve toda aquela confusão lá com José entender aquilo, né? Quem que entende uma mulher parecer grávida do nada? Tanto é verdade que uma certa vez Jesus estava fazendo um milagre e depois Jesus vai ter um embate, como sempre, com os fariseus e os saduceus. E um deles diz assim, tu és nascido todo em pecados e queres ensinar a nós? O que essa mensagem está querendo dizer? Eles conheciam a história. Tinha duas versões, que Maria foi engravidada de um soldado romano e que foi engravidada por uma outra pessoa, né? Então, eles já sabiam da história. Tanto é que quando Maria fica grávida, ela passa vários meses lá com a sua prima Isabel. Logo em seguida, ela vai. Um texto diz que ela vai para Jerusalém, para Galiléia. E outro texto, o mesmo texto tem duas versões disso, né? Uma vai para Galiléia e outra vai para o Egito. A gente não sabe para onde que realmente ela foi. Mas é difícil. O cristão acredita que ela foi engravidada pelo Espírito Santo. Os católicos acham que ela nasceu de forma milagrosa, teve Jesus e continuou virgem, não rompeu o ímã, não sei, não me perguntem como, mas nem o ímã conseguiu romper no nascimento. Pois bem, então é assim a história de Zoroastro. Ele nasce na beira de um lago, de uma planta e de um anjo. E essa história vai crescendo. E quando ele faz a cura do cavalo desse príncipe, do Vishistaspa, ele tem uma influência, e o príncipe agora coloca ele em evidência ali, e ele começa a espalhar essa sua doutrina aí. Essa doutrina de Zoroastro ganha tanta força, né? Porque, olha só, como é que diz a mitologia? Quando o Zurmã ficou grávido de Ahura Mazda e de Arimã, que os dois estavam na sua barriga brigando e tal, quando sai, aí Ahura Mazda cria um homem, olha só, ele cria o primeiro homem e é primeiro touro. Touro, na mitologia de Zoroastro, nasce o primeiro homem e nasce um touro. Arimã, quando vê isso, mata esse homem e mata o touro. Não nasce uma mulher, nasce o touro. Aí ele mata. Aí o que acontece? Aí, da morte da semente desse touro, nasce todos os animais que existem na face da terra. E da semente, quando esse corpo do primeiro homem entra em decomposição na terra, dali nasce uma árvore, e nessa árvore frondosa, e as suas folhas nascem todos os homens e todas as mulheres da região ali, né? Não do planeta, porque eles não têm ideia do que era planeta. Era muito localizado o que eles tinham. As cosmogonias eram muito específicas, era de cada terra, da Babilônia, da Grécia, de Roma, do Egito, da Suméria, da Síria. Cada um era a sua terra, com seus humanos, com seu líder e com uma cúpula sobre elas. Eu expliquei em outros vídeos. Então, nascem todos os homens. Mas Ahura Mazda pega e dá ao homem o livre arbítrio. Olha, de onde que a gente tem essa ideia de livre arbítrio? Né? Surge com força e ganha. Ela ganha. A gente não consegue explicar, porque a religião é um negócio muito misterioso, como ela ganha força. A religião que sai do judaísmo, que pega, alguns especialistas dizem que
O professor Oswaldo Luiz Ribeiro diz que cerca de 70% de toda a base do judaísmo é persa. Diz que os 20% ali vai pegar dos gregos, né? E 10% dos romanos. A principal, se você vai estudar a história, a principal base do judaísmo e do cristianismo, do islamismo, é persa, é de Zoroastro. Não tem como fugir. É registrada, é a primeira religião com registro histórico. A primeira com registro histórico. Tem achados arqueológicos e provam isso. Então, assim, a influência dos persas é significativa e muda e ganha poder no Império de Ciro o Grande, quando começa a conquistar tudo ali. Ele não conquista o Egito, mas logo em seguida, depois vem Dario, vem Xerxes, ele conquistou também o Egito. E eles se expandem ali, até que vem os Alexandre o Grande depois para vencê-los, né? Então, talvez nisso, se a história trata muito mal os persas, deixando ele relegado. Nem se trata hoje, se fala mais sobre os gregos e sobre os romanos, mas não se iludam, os persas tiveram muito e têm muito em comum com as religiões judaica, cristã e islâmica.